Olá, alunos. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre afecções do sistema digestivo, né, ou digestório, tá? São afecções que envolvem o trato gastrointestinal, tá bom? Vamos começar então falando sobre gastrite. Gastrite. Tudo que termina em ite significa processo inflamatório, gastrite significa processo inflamatório gástrico, né? Significa estômago. Algumas pessoas confundem a palavra gastrite com estomatite, tá? Estomatite também é um processo inflamatório, só que é o aparecimento de aftas, tá? Ulcerações aftosas ou de herpes na região da boca e esôfago. Então, estomatite não é inflamação do estômago, tá bom? É aparição de úlceras aftosas ou por herpes na região da boca e esôfago, tá bom? Então, essa aqui é a gastrite. Gastrite ela é uma inflamação do revestimento mucoso do estômago. Então, a gastrite ele é um processo inflamatório dentro do estômago. Através de uma endoscopia, né, a gente consegue visualizar todo esse processo inflamatório dentro do estômago. As principais causas da gastrite são hábitos, né, dietéticos inapropriados e o uso de medicações também com o estômago vazio, tá? Então, ingestão de quantidade excessiva de alimentos, não sei se vocês já repararam, pessoas que quando comem 2 pratos de comida, elas falam, nossa, comi tanto que chega, minha barriga está doendo, de tanto que eu comi. Então, esse excesso, né, de ingestão excessiva do alimento, ele faz a necessidade de aumento de produção de suco gástrico, né, e causa um desconforto aí no estômago, podendo levar à formação de úlceras. Rápida mastigação, porque como o estômago vai precisar, né, fazer a digestão, transformando esse alimento de sólido para um alimento líquido, ele, se não for bem mastigado, ele entra no estômago como um pedaço muito sólido, né? E aí dificulta a parte de digestão. Esse alimento vai ter que passar mais tempo aí sendo digerido para ser encaminhado para o duodeno. Ingestão de alimentos condimentados, então alimentos enlatados, alimentos estragados também, né? Alimentos condimentados, né? Alimentos condimentados é com muito condimento. Que é isso? Pimenta, eh, aquela pimenta da calabresa, aqueles temperos, muito alho, muita cebola. Então, esse excesso de condimentos, quando bate no estômago, o estômago reage porque eles esquentam muito, né, a parede do estômago. Ácidos, né, tipo de alimentos ácidos, corrosivos para o estômago, excesso de cafeína, falta de alimentação, excesso de mastigação de chiclete, porque aumenta a produção do suco gástrico sem necessário ter nenhum alimento ali, né, para poder fazer a digestão. Substâncias corrosivas, né, substâncias contaminadas com fungo, por exemplo, queijo que tá com aquele funguinho, aí a pessoa tira um pedacinho do fungo e fala que o queijo está bom. Manteiga ou margarina com fungo, aí a pessoa tira um pedacinho do fungo e fala que tá bom. Pão com fungo, aí a pessoa tira aquele verdinho do pão e come o restante do pacote. Na verdade, todo o pacote já está contaminado. Então, a ingestão de, de alimentos contaminados, né? Com temperatura extrema, então muito quentes, frituras extremamente quentes, sopas muito quentes. Por quê? Porque essa alta temperatura ela bate no estômago e machuca o estômago. O uso excessivo de bebidas alcoólicas, porque o álcool ele é secativo. Então, o álcool, quando ele bate no estômago, ele resseca a parede do estômago, favorecendo aí uma gastrite, principalmente se a pessoa ficar muito tempo sem se alimentar e fazer ingestão de álcool, tá bom? Refluxo biliar, a bile, pessoas, ela deixa eu ver se tem algum estômagozinho aqui desenhado. Vou usar esse aqui como exemplo.
O fígado, ele fica desse lado esquerdo aqui, ó. Então, nós temos aqui um fígado, e o fígado, ele lança a bile aqui no duodeno. Quando essa válvula aqui, né, gastroduodenal, não está funcionando direito, que na verdade é um esfíncter, esfíncter é igual a um ânus, tá? Fica abrindo e fechando de acordo com o movimento peristáltico. Então, a gente tem aqui um esfíncter que fica abrindo e fechando. Se esse esfíncter estiver frouxo, tá? Ele vai ocorrer um refluxo aqui, ó, biliar. Então, a bile que do fígado é lançado no duodeno para sair pelas fezes, ela acaba tendo um refluxo e voltando para o estômago. E esse refluxo biliar, ele acaba, né, formando uma inflamação no estômago, junto com o suco gástrico, tá? Então, ocorre uma gastrite por refluxo biliar. A gente também tem gastrite nervosa, tá? Porque a pessoa ela aumenta o sistema nervoso dela, fica adrenérgico, ou seja, falei com vocês que a gente tem dois sistemas nervoso autônomo, chamado simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é um sistema adrenérgico de aumento das funções metabólicas, enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema nervoso autônomo mais relaxante, né? Trabalha com os colinérgicos. Então, se uma pessoa ela encontra-se muito nervosa, muito agitada, com muito estresse no seu dia a dia, ela passa a ter o seu sistema nervoso simpático acelerado, né, funcionando mais. E o seu sistema nervoso simpático funcionando mais, libera mais quantidade de adrenalina e aumenta também as funções dos órgãos. Então, os órgãos começam a trabalhar mais rápido. Nesse trabalhar mais rápido aí, produz mais suco gástrico. O suco gástrico aumentado no estômago vai começar, né, a denegrir, vai começar a irritar o próprio estômago, formando uma gastrite nervosa, tá bom? Uso de drogas, principalmente a aspirina de estômago vazio anti-inflamatório de estômago vazio não pode ser tomado. Então, não se toma anti-inflamatório de estômago vazio. Por quê? Porque eles corroem o estômago, né? Eles machucam o estômago. A gente tem como exemplo a aspirina, que é gravíssimo para estômago, tá bom? E drogas anti-inflamatórias, não esteroides, tá? Então, tome muito cuidado com os anti-inflamatórios digitálicos, que são para problemas de coração, e quimioterápicos, que são neoplásicos. Então, os medicamentos, normalmente, a gente precisa fazer ingestão alimentar primeiro e utilizar o medicamento depois, principalmente se forem anti-inflamatórios, tá bom? Quais são os sintomas de gastrite? Eu acredito que todos vocês talvez já tenham, né, tido a sensação de uma gastrite. A sensação que tem, a primeira coisa que aparece na gastrite é uma dor no estômago. Então a pessoa ela sente dor, né, nessa região que a gente chama de desconforto, né? Desconforto epigástrico. É uma dor, é um desconforto, uma sensação ruim, né? Nessa região aqui epigástrica, que é uma região aqui abaixo do osso, um pouco abaixo assim do final do osso externo. Então a pessoa começa a sentir essa dor, né, essa queimação na região epigástrica, dores, né, no estômago, e daí ela não tem mais vontade de se alimentar, porque qualquer coisa que ela come machuca. Qualquer coisa que ela come volta a esse desconforto. E daí tem eructação, que ela é arrotar, né? Aí solta aqueles arrotozinhos com aquela acidez, que é aquele refluxo ácido, tá? Pode apresentar cólicas, né, diarreia após a ingestão de substâncias ou alimentos contaminados, porque daí esse essa queimação e essa dor vai estar ligado ao uso de alimentos contaminados e pode aparecer hematemese, que é sangue no vômito, porque daí a gastrite ela já está formando quase ulcerações, tá? Então, pode aparecer vômitos, falta de apetite por causa da dor, queimação no estômago,
pode aparecer sangue no vômito, que é a hematemese, dores no estômago e as fezes podem sair mais escuras, característicos de sangue advindo do estômago, né, que quando chegam lá já no intestino delgado, lá já no intestino grosso, elas se apresentam enegrecidas, tá? Bom, a gastrite ela é perigosa? É, pessoas, a gastrite ela é muito perigosa porque ela pode levar a um câncer, né, uma neoplasia. O que que acontece? Acontece que se o paciente ele não cuidar desses ferimentos aqui, ele negligenciar essa dor. Exemplo, eu como hoje e sinto dor. Ah, tá bom. Amanhã eu como de novo e sinto dor. E não procuro um médico, essa gastrite ela vai levar a ulcerações, que são feridas. E essas feridas, se não tratadas, irão levar a um CA, que é um câncer de estômago. Então, a gastrite, ela pode levar a um câncer de estômago se o paciente não tratar. Então, ele tem que tratar o mais rápido possível, tá bom? O tratamento, ele é farmacológico, então, para essas sensações de vômito, o médico pode passar um antiemético, que são medicamentos, né, que vão evitar aí a vontade de vomitar. Ele vai passar também antiácidos, e vai fazer uma dieta com o paciente. Se o paciente ele não tomar o antiemético, os antiácidos, né? Principalmente os antiácidos. Se eles não tomarem o antiácidos e não fazer a dieta, a probabilidade disso vir a ser uma ulceração é muito grande. Então, qual vai ser a dieta? A dieta vai ser uma dieta fracionada. O que é uma dieta fracionada? Comer 6 vezes por dia. Porque tem gente que fica o dia inteiro sem comer, chega do trabalho, vai lá e bate um pratão. E isso leva a dor de estômago. Por quê? Porque o estômago ficou o dia inteiro sem trabalhar, somente produzindo suco gástrico em quantidades menores, de repente vem um prato de comida gigante, né? E ele não tem suco gástrico suficiente para transformar, para fazer uma digestão adequada, que é transformar esse sólido em um alimento mais líquido, pastoso, e aí esse alimento fica mais tempo lá no estômago, né, podendo levar a uma gastrite. Então, o médico, no primeiro momento, ele vai fracionar essa alimentação, então serão normalmente 6 refeições por dia. Dentre essas refeições não vai poder entrar frituras nem condimentos, né? Fritura, que é excesso de gordura, alimentos muito quentes, muito gordurosos, e nem vai poder entrar condimentos, né? Excesso de alho, excesso de cebola, pimenta, então não vai poder entrar essas coisas, né? Nessas 6 refeições. Nessas 6 refeições também não vai poder entrar refrigerantes, café, porque a cafeína ela é um estimulante. A cafeína, por ser um estimulante, ela vai fazer com que ocorra um aumento na produção do suco gástrico. Estômago vazio e aumento do suco gástrico faz corrosão da mucosa gástrica, tá? Então, não pode fazer o uso de cafeína, evitar fazer o uso de álcool, porque o álcool ele é secativo, tá? E evitar alimentações cítricas demais, tá bom? Ácida demais. E a questão da Coca-Cola, porque a Coca-Cola todo mundo sabe que desentope até, né? Coca-Cola consegue desentupir até pia de cozinha, né? Dirá o gás que ela contém, né, e todos os tipos de conservantes, tudo isso também pode afetar o estômago. Então, o que que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma dieta fracionada, 6 vezes por dia, e uma dieta leve. Dieta leve engloba um arroz seco com bife grelhado, de frango, então não vão entrar carnes vermelhas. Então são comidas leves. Ele vai priorizar os legumes, as verduras cozidas. Então um arrozinho branco, né, isento de alho, excesso de sal e de fritura. Então um arrozinho branco leve com verduras cozidas, um chuchu, cenoura, uma batata, tá bom? Mas tudo isso sem excesso de tempero.
e vai priorizar os grelhados, mas evitando as carnes vermelhas, porque as carnes vermelhas dificultam a digestão, tá bom? Eh, Ele vai utilizar também bastante bolacha de água e sal, tá? Então ele usa bolacha de água e sal com sucos, né? Mas evitar sucos cítricos demais. Então talvez ele possa ir para um lado mais de sucos menos ácidos, sucos mais relaxantes, tá bom? Melancia, eh, sucos que não vão agredir tanto aí a parede do estômago, tá bom? Então é dieta fracionada. Se eles estiverem hospitalizados, vão ser gelatina, tá bom? Coisas assim. E fracionar a dieta. Não entra pão, tá? Pão, não entra pão. Entra bolacha de água e sal. Em casos de paciente internado com gastrite grave por causa de automedicação, por exemplo, os cuidados vai ser diminuir a atividade motora do estômago, oferecendo uma dieta branda, que é o que eu acabei de contar para vocês, várias vezes ao dia. Então, a equipe de saúde, como vocês já vão saber do quadro, né? Ah, o diagnóstico dele é gastrite. Ah, então ele vai receber dieta fracionada. Ele vai receber uma dieta 6 vezes ao dia e dietas leves, dietas brandas, sem gordura, sem condimento, tá bom? Ele vai ser necessário que esse paciente faça higiene oral 3 vezes ao dia com antisséptico. Por quê? Porque essa gastrite ela vai ser uma porta aberta para uma bactéria. Então, se ele não escovar o dente e se alimentar, as bactérias contidas na região da boca, elas podem ser direcionadas para o estômago. E como está com uma porta aberta, uma porta de entrada, tá bom? Pode ocorrer o risco de uma simples gastrite evoluir para uma gastrite bacteriana, tá bom? Com ulcerações. Verificar e anotar sempre os sinais vitais, né? Principalmente se apresentar febre. Administrar a medicação conforme prescrição médica. Então, normalmente os pacientes que são internados, eles são internados para tomar medicações endovenosas, ranitidina, eh, ranitidina. Agora eu esqueci o nome de um remédio muito popular que todo mundo fala, omeprazol. Então, mas vão ser todos endovenosos, tá bom? Porque normalmente quando o caso de gastrite para internação, normalmente as medicações elas são endovenosas. Então, principalmente ranitidina, que é um anti-ulcerativo, um omeprazol, tá bom? O médico vai escolher o, o remédio de melhor espectro, né? De melhor uso aí dentro do hospital, tá bom? Úlcera péptica é aquilo que eu havia falado para vocês. Se o estômago ele está doendo e o paciente não vai procurar um médico, não tenta, né, reverter essa situação, faz uso de medicação por conta própria. Ah, eu compro omeprazol por conta própria, entendeu? Só que não é tratamento. Só se doer, ele vai lá, toma uns 2 omeprazol, passou a dor. Ele vai ter aquela dor corriqueira. Então, esse não é o caso. O ideal é ele fazer um tratamento. Então, procurar um gástrico e fazer um tratamento de gastrite para que essa gastrite não seja eventual, tá bom? Caso a gastrite ela permaneça e o paciente não vá procurar atendimento médico, ela vai, né, evoluir por uma úlcera péptica, que são feridas, tá vendo? De bordas delimitadas, são feridas de bordas delimitadas na região do estômago. Essas feridas, pessoas, é um passo para levar a um câncer de estômago, tá? Então é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado quanto a isso, tá? Então, o que que é úlcera péptica? A úlcera péptica, ela é uma ferida, igual vocês estão vendo, podendo dar na região de estômago e duodeno, tá? A gente tem úlcera péptica gástrica e duodenal. Aqui tem uma úlcera esofagiana, tá? Mas normalmente ela é do estômago e duodeno. É chamada úlcera péptica. Ela é uma ferida bem definida, né? As bordas dela, você vê que é uma ferida bem definida, circular ou oval, causada, né, por o revestimento do estômago ou do duodeno
ter sofrido algum tipo de lesão, tá? Ou uma simples erosão por ácidos gástricos, ou seja, a própria pessoa ela tem um excesso na produção de suco gástrico e diminuição da proteção, né, da parede do estômago, e esse excesso de suco gástrico ter formado as feridas, tá? Por causa da diminuição dessa proteção aqui, igual eu falei para vocês. Então, diminui a proteção do estômago, acelera a produção de suco gástrico, e esse aceleramento na produção de suco gástrico causa essas feridas aqui, chamadas de úlceras pépticas, tá bom? Os sintomas, ele é parecidos com os da gastrite, só que eles são mais elevados. A dor é mais intensa. A probabilidade de ocorrer sangramento é mais intenso, a pessoa não consegue comer de tanta dor, tá? Então, os sintomas é muita dor, ardor, porque arde o estômago, corrosão, sensação de vazio, aquela distensão abdominal. Se a pessoa come, parece que explodiu alguma coisa dentro do estômago dela, né? Ela tem aquela distensão imediata. Distensão, ela fica mais alto e endurecido o estômago, tá? Então, essas são os sintomas de uma úlcera péptica. O tratamento são antiácidos e medicamentos antiulcerosos. A gente tem aqui os principais utilizados endovenoso. Nós temos a ranitidina e o omeprazol. São os mais utilizados dentro do hospital. Pode ser que em algum local que você vá trabalhar, o médico utilize outro tipo de medicação. O que não pode é esses medicamentos, ranitidina e omeprazol, serem automedicações em casa, por comprimidos. Então, muitas das vezes, a pessoa ela vai lá na farmácia, compra uma ranitidina, compra um omeprazol em comprimido e toma em casa. Mas ela não faz tratamento, ela só toma durante o ápice, né, da dor, tá bom? Antes ou após as refeições. E não é o ideal. O ideal é o paciente fazer um tratamento, porque o tratamento ele não é só medicamentoso, o tratamento ele é dietético também, dieta também, tá bom? Então a gente tem os antiácidos que aliviam os sintomas, né, e diminuem essa acidez. Diminuindo essa acidez, né, faz com que essas úlceras possam ser tratadas através dos medicamentos antiulcerosos. Qualquer dos medicamentos antiulcerosos pode neutralizar e reduzir, né? Então, os medicamentos antiulcerosos, eles trabalham a ferida e também são antiácidos, tá? E geralmente em 6 semanas, né, que daria em torno aí de 1 mês e meio, o tratamento para úlcera péptica, tá bom? Então, é um tratamento prolongado. Em casos de feridas pépticas, como eu havia falado para vocês, úlceras pépticas podem levar a sangramento e hemorragia digestiva. São somente as úlceras pépticas que levam a sangramentos digestivos? Não, traumas também, né? Mas aqui, como a gente está falando em casos de hemorragia pós-ulcerações, a gente vai falar de hemorragia digestiva pós-úlcera péptica, tá bom? É a perda de sangue, né, devido a algum trauma ou às ulcerações. As manifestações clínicas: dor epigástrica, náuseas, vômitos, febre, ascite, que é processo inflamatório no peritônio, que é a nossa cavidade abdominal, né? Ascite, não sei se vocês já viram, o paciente ele fica com aquele abdômen duro, distendido. Por quê? Porque alguma coisa na região da cavidade abdominal dele encontra-se inflamada. E aí ele pode ter hematemese, que é sangramento, né, no vômito. Se o sangramento ele for de cor brilhante, vermelho brilhante, significa que é um processo hemorrágico de região gástrica alta, né? Enquanto borra de café, né, sugere aí que é uma alteração mais abaixo e que já sofreu alteração do suco gástrico aí dentro do estômago. Melena são fezes com cor de sangue, né? São fezes enegrecidas e fétidas, tá? A melena, ela pode melena significa fezes com sangue. A melena,
ela pode apresentar sangue vivo nas fezes. Quando apresenta sangue vivo nas fezes, significa hemorragia do intestino baixo, ou seja, colo intestinal, por exemplo. Então, a pessoa está com uma ferida no colo intestinal, o que leva a ter uma melena de sangue vivo. Caso ela venha apresentar uma melena com cor de borra de café, umas fezes enegrecidas e fétidas, normalmente a hemorragia é autodigestiva. Então, normalmente aí o problema de hemorragia pode ser o intestino, o estômago, para essa melena, que é essas fezes com sangue, né, cor enegrecida e fétida aparecerem, tá bom? Como que o médico vai saber se está tendo hemorragia? Através da endoscopia. A melena, ela é característica, mas não se sabe em qual local. Já a endoscopia, ela vai dar um parecer aí bem fidedigno de qual o local, a localização dessa hemorragia, tá? Então, o objetivo do diagnóstico é identificar e localizar a ferida para poder estancar com rapidez o sangramento, tá? Então, essas feridas elas podem ser cauterizadas, tá bom? Cauteriza, né? Queima, cauteriza e toma as medicações depois. Essa parte aqui é sobre pancreatite. Pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas, né? Tudo que termina com it é processo inflamatório. Pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas. Esse processo inflamatório do pâncreas, ele pode ser por um entupimento desse canalico aqui, ó. O que que vem a ser esse canalico aqui? Esse canalzinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, não tem aqui, porque eu queria mostrar a anatomia. O que que acontece? Aqui do lado nós temos um fígado, aqui do lado nós temos um fígado. E este fígado, ele passa um canal que vai levar a bile, que foi armazenada por ele, para o duodeno para sair pelas fezes. Esse canalico, ele divide para o pâncreas e divide o mesmo canalico também para o fígado. Aqui tem o canalico do fígado e aqui tem o canalico do pâncreas. Eles dividem o mesmo espaço quando chega aqui no final. Se ocorrer de formar pedras no fígado, pedrinhas no fígado, e essas pedras do fígado entupirem este canalico aqui, né? Essa papila duodenal aqui, vai entupir também as secreções do pâncreas. Entupindo as secreções do pâncreas, o pâncreas começa a sofrer um processo inflamatório por um entupimento desses canalicos aqui, originando o que a gente chama de pancreatite. Então, normalmente, a pancreatite é um processo inflamatório do pâncreas oriundo por problemas de fígado, por formação de pedras no fígado. Aqui nós temos um processo inflamatório de pâncreas, para vocês terem uma ideia como que fica, né? Então, a pancreatite ele é um processo inflamatório agudo do pâncreas. As causas normalmente são pedras na vesícula biliar, né, que se deslocam e impedem o escoamento de substâncias produzidas pelo pâncreas. Ingestão abusiva de álcool, como eu falei para vocês, o álcool ele é secativo e, consequentemente, ele resseca os órgãos, fazendo a produção aí de pedras no fígado e de alguns medicamentos, como corticoides e imunodepressores. Por quê? Porque esses medicamentos eles formam muitos cristais e quando é processado pelo fígado, ele vai ser armazenado e vai formar cristais, que são essas pedrinhas na vesícula. Tumores que obstruem esses canalicos, traumatismo por um acidente de carro, acidente de moto, níveis elevados de gordura e triglicerídicos, que também fazem formação de pedra junto com o álcool, tá? E fatores genéticos. O
que o paciente vai sentir? Ele vai sentir muita dor. Além dessa dor, ele vai fazer diarreia volumosa, cor amarelada. Ou seja, ela não é uma diarreia consistente, ela é uma diarreia volumosa, tá bom? Ela não é pastosa, ela é volumosa, mas ela é diarreica e esbranquiçada. Porque como o problema é no fígado, muitas das vezes, a bile não sai. Então ela fica com essa coloração assim, porque não forma fezes de coloração mais escura vinda da bile, tá bom? Então o paciente ele tem uma dor severa que se inicia na região epigástrica após qualquer tipo de ingestão alimentar, principalmente em excesso, né? Essa dor ela irradia para a reborda costal, ou seja, para a região da reborda costal esquerda, principalmente, né? Porque é ali que se localiza o pâncreas. Reborda costal é nas costelas, tá? Esquerda, piorando ao andar e deitar. Só melhora quando o paciente põe a mão na barriga e se inclina para frente, igual esse paciente está assim, ó. Então é uma dor, né? Depois que ele come e que ele se inclina para frente assim por causa dessa dor e causa diarreias, tá? Volumosas e fétidas, tá bom? Então, quais são os principais sintomas de uma pancreatite, né? Dor abdominal, náuseas, ocorre muita vontade de vomitar, tá? Então, o paciente sente muita vontade de vomitar, o olho dele, essa parte branquinha do olho fica bem amarelada, tá bom? Então normalmente causa icterícia advindo do fígado, problema de fígado já. Então é uma pancreatite por problema de fígado. Então a pessoa fica com muita dor abdominal, essa parte branca do olho fica amarelada, ela sente muita vontade de vomitar, causa aquele inchaço abdominal, pode apresentar febre. A diarreia sempre vai estar presente, que é uma diarreia com dor e volumes, fezes amareladas, volumosas, vômitos. E se for crônica, ou seja, se a pessoa está sentindo essa pancreatite há algum tempo, a pessoa perde peso muito rápido. Ela perde em torno de 10 quilos, por exemplo, em 2 meses, um mês. Então é grave, tá? Tem que procurar atendimento médico o mais rápido possível, porque o problema normalmente ele é hepático, que evolui para uma pancreatite. O tratamento, né, hospitalar, ele pode ser um tratamento para o pâncreas, pode ser um tratamento para o fígado e também pode ser feita a retirada da vesícula e a retirada do pâncreas, tá bom? Se for feita a retirada do pâncreas, a necessidade desse paciente fazer uso de insulinoterapia o resto da vida, né? Porque o pâncreas, além de produção de das enzimas digestivas, né, e tudo mais, ele também é responsável pela produção dos hormônios, né, glucagon e insulina. Então, o paciente vai ter que fazer essa reposição aí. O tratamento, manutenção do jejum. Então, o médico vai fazer um jejum. Vai falar assim, ó, você não vai poder comer nada, né, para a gente poder iniciar o tratamento. Então, fazer a manutenção do jejum para inibir a estimulação do pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão que sempre é estimulado quando a gente come. Então, quando a gente sente cheiro de alguma coisa, quando a gente vai comer alguma coisa, o pâncreas ele já é estimulado a produção de insulina e produção de enzimas digestivas. Então, se mantém-se o jejum, diminui-se então essa estimulação do pâncreas. Diminuindo a estimulação do pâncreas, evita com que ele se trabalhe. E se tiver entupido o canalico, aquele canalico aqui do início, se esse canal aqui estiver entupido, a gente não estimular esse órgão, visto que aqui está entupido, é essencial para o tratamento. Nutrição parenteral total, se necessário. Então, se for necessário, ele vai receber dieta na veia, tá? Dieta parenteral é na veia. Dieta enteral é no intestino, tá bom?
e dieta enteral gástrica é no estômago. Só que como a gente precisa inibir a estimulação, vai se entrar com uma nutrição na veia, tá? Sonda nasogástrica aberta para aliviar a produção excessiva de suco gástrico, aliviar essas náuseas, aliviar esse vômito, tá? Porque essa náusea, esse vômito vem desse estímulo de produção de suco gástrico, tá? Porque ali perto está tudo inflamado, tudo machucado ali perto do estômago. E pelo fato de ali perto do estômago estar machucado, estar inflamado, ele tende a produzir líquido, né? Lembra? Não sei se eu cheguei a falar com vocês. Normalmente, qualquer região nossa que esteja inflamada, a gente tende a produzir muco. Seja ele um muco mais viscoso, como nas vias aéreas superiores, ou um muco mais líquido, que é na região gástrica, por exemplo. Mas toda a área inflamada tende a produzir hum, a liberação de substâncias, né, com maior em excesso. E é o que acontece com o suco gástrico. Então, o médico passa uma sonda, deixa essa sonda aberta para fazer a drenagem de excesso de suco gástrico, eliminando então assim essa sensação de vômito, essas náuseas, tá? Os medicamentos serão analgésicos porque o paciente sente muita dor, tá? Antibióticos, porque talvez tenha sido, pode ocasionar, né, uma formação bacteriana aí nessa região, pode ter sido ocasionado, pode ser uma pancreatite por bactéria também, né? Antiácidos, por causa, como eu falei com vocês, o excesso de produção de suco gástrico, pelo fato do pâncreas estar atrás do estômago, o pâncreas fica colado no estômago, tá? Na parte traseira, na parte de trás do estômago. Administrar insulina caso o pâncreas já não esteja mais funcionando, né, devido à pancreatite, e se for necessário, vai ser feita uma remoção total ou parcial do pâncreas, né, que é indicado em casos de necrose ou de grave infecção bacteriana, levando a uma pancreatite bacteriana, tá bom? É feito também um tratamento para o fígado, tá? Não pode esquecer que também ocorre um tratamento para o fígado nesses casos, porque normalmente a pancreatite é advinda de pedras na vesícula biliar, problemas de fígado. E essa aqui é a estomatite, que eu falei com vocês que não pode ser confundida gastrite com estomatite, tá? Estomatite são lesões, são ulcerações, tá vendo? São feridas, normalmente por herpes ou por aftas na boca, podendo também chegar ao estômago. Então, isso aqui é estomatite, diferente de gastrite, tá? Então, às vezes está lá no diagnóstico do paciente, lá, paciente HIV, né? Paciente aidético, apresentando estomatite. Aí você acha que são feridas no estômago, e não é, tá? São feridas na região da boca e esôfago. Então, ele é um processo inflamatório comum que pode ocorrer isoladamente, ou seja, eu posso ter uma estomatite, só a estomatite, ou como parte de uma doença sistêmica. Então, normalmente, a estomatite ela está ligada à baixa imunidade. Então, pacientes neoplásicos, pacientes aidéticos, pacientes idosos, né, com estado de caquexia, que é magreza extrema. Então, pacientes com imunidade muito baixa, eles tendem a apresentar estomatite, tá bom? A estomatite ela pode ser herpética, que é por herpes, e também pode ser uma estomatite por afta, que é chamada aftosa, né, com uma causa desconhecida e pode estar associada ao estresse, à fadiga, ansiedade, estados febris, exposição excessiva ao sol, deficiências de vitamina e baixa imunidade, principalmente, tá? Né, ligada à baixa imunidade. Os sintomas é muita dor. Para quem já teve uma afta na boca, sabe a dor e o desconforto que é para se alimentar. Dirá mais de uma afta na boca, duas, três, quatro aftas na boca. A dor é muito intensa, o paciente ele para de se alimentar e a dor é muito intensa. Então tem um queimor, uma tumefação que fica duro a região. Ele tem a litose, que é um mau hálito,
tem sensação de ardência, dói muito durante a alimentação, por isso ele vai ter uma disfagia, que é uma dificuldade de se alimentar. Ele vai ter gengivas sensíveis com sangramento, podendo apresentar febre, porque essa quantidade excessiva de, de ulcerações já causa uma dor muito grande, podendo levar à febre, tá? O diagnóstico é anamnese e exame físico. Então, pelo exame físico, o médico já sabe, né? Só de ver, ele sabe que é uma estomatite. E pode ser feito também um exame laboratorial através de um esfregaço, do exudato e culturas virais. Então, ele pega aqui com uma hastezinha, né? Uma haste que se assemelha a um cotonete. Ele pega aqui uma haste, né? Colhe-se esse material, coloca num tubinho e envia para verificação. E aí verifica-se, né, se é bacteriano, se é viral, tá? O tratamento são drogas tranquilizantes, porque o paciente, né, pela dor toda, que ele fica estressado pela quantidade de dor que ele está sentindo. As dietas são dietas leves, uso de antibióticos, né, porque a causa pode ser bacteriana, antifúngico, porque a causa pode ser fúngica. Corticoides, que são anti-inflamatórios tópicos, né, através de bochejos, né, corticoides anti-inflamatórios tópicos para bochejo. É, também tem anestésico também, né? Normalmente esses corticoides eles vêm com anestésico para poder diminuir essa dor aí, tá bom? E aqui tem alguns exemplos de medicações, né? Medicação para mucosa, que tira dor, anti-inflamatório, antibacteriano, cefaloxina, que é um antibacteriano, nistatina, né, que trabalha também como um antibacteriano, fúngico, Alivium, que é um anti-inflamatório também para febre e dor, tá? Então, é um conjunto de medicações que vão ser utilizados para poder tentar tratar isso aí, tá? Também tentar aumentar a imunidade desse paciente, que é a causa, normalmente, que leva a esse excesso aí de estomatite, né? Esse excesso de afitosas aí. Aqui é esofagite. Eu vou parar um pouquinho aqui com vocês, porque senão vai ficar muito grande, né? É, e vai ficar um vídeo meio cansativo. Então, vou parar aqui em esofagite para vocês. Esofagite é um processo inflamatório do estômago, mas a gente vai conversar sobre isso, então, na nossa próxima aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiverem, entre em contato comigo, tá bom? Obrigada e é isso.